Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com a presença do ilustre Floriano Siqueira. A gente está fazendo uma apresentação em colaboração, né, um collab, em que uma primeira parte do vídeo vai estar lá no canal dele e essa segunda parte está aqui no meu canal. Então corram, se inscrevam no canal do Floriano e, obviamente, também quem puder se inscreva aqui no meu canal, deixa o like, isso ajuda muito o canal. Eu que estou começando esse canal, então ajuda bastante a crescer e a fortalecer realmente. Bom, o vídeo de hoje é sobre as ações da Petrobras. A gente está vendo aí uma queda muito forte dessas ações. Não à toa, lá no primeiro vídeo a gente comentou um pouquinho sobre o risco do governo. E agora a gente vai falar um pouco sobre o segundo risco. Então, Floriano, por favor, coloca para a gente aí as ações da Petrobras. Hoje, então, agora está caindo mais ou menos 7%, chegou a cair mais de 9% ao longo do dia. Mas, quando a gente olha para outras ações do setor de petróleo, então, se a gente for dar uma olhadinha também na PetroRio, a gente vê aí que a gente está com uma queda de 8% nas ações de Prio, que é uma queda maior, inclusive, do que as ações da Petrobras. Poxa, mas a PetroRio não é uma empresa estatal, não sofre aquela interferência do governo. Obviamente que a gente pode ter algum tipo de problema com risco de aumento de imposto, alguma coisa nesse sentido, mas não é uma empresa cujo o acionista controlador é o Estado. Então, assim, o que está mexendo também, não só com a Petrobras, mas com outras empresas de petróleo? O que a gente vai ver um pouco aqui é que a gente tem tido queda generalizada em todas as commodities, né? Todas não, mas assim, boa parte das commodities estão caindo bastante ao longo dessa semana. Aqui no Brasil é bom lembrar que ontem foi feriado, então a bolsa não abriu, e por conta disso, uma parte aí da queda é uma parte represada do que os mercados sofreram ontem. E aí, quando a gente for olhar um pouco o petróleo especificamente, a gente tem aqui a curva do petróleo. Para quem não entende muito, a curva de petróleo é basicamente assim, são os contratos futuros. Então, a gente tem o petróleo que a gente chama de petróleo spot. Pode colocar lá no slide, Floriano? Isso Isso. aqui. Então, como é que funciona a nossa curva de petróleo, né? Então, a gente tem o petróleo com vencimento mais curto, que é o de agosto agora, e aqui a gente tem os outros vencimentos. Então, essa curva era a curva em laranja é a curva de hoje e a curva em azul é a curva de ontem. A gente pode perceber que a curva como um todo caiu. Ou seja, o preço do petróleo spot, que é o petróleo atual, e também o petróleo de vencimentos futuros também caíram. Mas o que está acontecendo então? Bom, basicamente começou a aumentar o risco de recessão dos Estados Unidos, e obviamente isso acaba impactando a economia global. O petróleo é uma commodity, não só o petróleo, mas as outras commodities também, são bastante dependentes de uma economia aquecida, e conforme o mercado precifica uma potencial recessão, uma potencial desaceleração da economia, isso acaba impactando a perspectiva de demanda por essas commodities e também o preço delas hoje e no futuro. Então, isso aqui tem impactado bastante as empresas de petróleo aqui no Brasil, e não só no Brasil. Então, se a gente for para o próximo slide, a gente pode ver aqui a gente tem as empresas de petróleo dos Estados Unidos. Então, em azul, a gente tem a Petrobras, mas as outras empresas são Exxon, Chevron, se não me engano, a ConocoPhillips. Então, assim, são empresas do segmento de petróleo nos Estados Unidos, e isso aqui é o retorno dela nos últimos 5 dias. Se vocês forem ver, a Petrobras nem é a empresa que está mais caindo nos últimos 5 dias. Isso aqui realmente é impacto de uma perspectiva de uma potencial recessão, uma potencial desaceleração da economia. Isso aqui tem feito o mercado como um todo sangrar e agora, recentemente, bateu muito forte nas empresas de petróleo. E Existe, agora, obviamente... a gente tem que olhar um ponto, né? Como a gente está falando muito de Petrobras, o investidor tem que olhar que, por ser commodity, não existe diferenciação. A melhor diferenciação, a melhor vantagem competitiva que qualquer empresa pode ter é o custo baixo. Então, como que vai. Vamos pensar no pior cenário do mundo do petróleo cair muito. Se o petróleo for para $10, vai morrer todo mundo que tem o custo acima de dez dólares. Aí você pensa, mas a Petrobras também vai lucrar muito pouco. Concordo. Só que, imagina, matou todo mundo que produz petróleo acima de $10. E é uma indústria que, para você ativar poço, é caro e tudo mais. Quando volta, não vai ter ninguém. Não vai ter concorrente, vai ter a Saudi Aramco, que é do Emirados Árabes, vai ter a Petrobras, que eu acho que o custo é $7, $8, uma coisa por barril. Vai ter a Rússia, que no caso só está vendendo para a China e para a Índia, com 30% de desconto por causa da guerra. Ou seja, você olhando e
preferindo entrar em Petrobras, você está pegando um custo baixo, o que gera uma vantagem, o que gera uma gordura ali, e quando você vai ouvir o Warren Buffett, esses grandes investidores que evitam investir em commodities, na minha opinião, eles sempre, muito difícil de investir, mas quando investem, eles sempre investem na menor custo. A Petrobras não é a que tem menor custo, mas em compensação é a que eu acho, vou especular, não comparei entre todas as empresas, talvez a Gazprom lá da Rússia esteja com maior desconto, mas se não for a primeira, é a segunda com maior desconto do mundo aí de múltiplo e tudo mais, considerando o custo-benefício da capacidade de extração dela e também das reservas e tudo mais. E isso vem pela primeira parte do vídeo que a gente falou, que é por causa do risco do governo. Então, isso é uma vantagem que se cria quando você investe em Petrobras. Em compensação, você vem com o presidente do lado, seu ir como acionista, que aí tem aquele maluco como copiloto, que o cara pode dar qualquer coisa no meio do caminho. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para o investidor saber que, querendo ou não, a Petrobras tem esse save. O negócio da Petrobras é que, além do ambiente externo que pode jogar uma pedra nela, ela tem um maluco dentro da própria cabine de comando que pode desligar botão, ligar botão, que pode taxar, que pode prejudicar a empresa. Correto, né? Discorda ou concorda, Léo? Assim, eu não diria que é um maluco, mas ele simplesmente tem um alinhamento de interesse diferente do É, meu. certo, Então, isso. eu quero o lucro e, obviamente, o político ele tem outros interesses, então cada um vai defender o seu. Aí na ótica do Uma- investidor é louco, porque, tipo assim, exatamente, exatamente. você é acionista. Porque eu sou acionista. O político não é acionista da Petrobras. É o Estado que é. A gente tem que lembrar, além de tudo, ainda tem esse ponto. E um outro, acho que uma parte relevante também que vale a pena destacar é que essa queda do petróleo, por incrível que pareça, pode ser positiva para a Petrobras. A gente acha que é totalmente negativa, mas no meu entender não é. E por quê? Porque atualmente a Petrobras ela já negocia o seu combustível, né? já negocia o petróleo aqui no Brasil com desconto em relação aos preços praticados lá fora. Ou seja, essa queda no petróleo não elimina ainda o que a Petrobras poderia aumentar o preço dos combustíveis. Então, de certa forma, isso até tira um pouco do risco do governo ter que interferir na Petrobras. Tem aquela frase, a Petrobras é a Exatamente. única empresa do mundo que cai quando o petróleo sobe. Hoje é o contrário, mas muitas vezes quando o petróleo subia muito, a Petrobras caía porque aumentava o interesse do governo em se intrometer. Exatamente. Então, se você for pensar, poxa, se o petróleo caísse 10%, a Petrobras ia fazer um reajuste dos combustíveis para baixo? Dificilmente, porque hoje ela ainda negocia o preço do combustível abaixo do que ela deveria. Então, se cair 10%, basicamente ela vai negociar no preço que deveria. Então é justo. Exatamente. Então, ela tem essa vantagem, vamos dizer assim. Então, acaba que essa queda do preço do petróleo não é tão ruim assim para a Petrobras como é para as outras empresas. Perfeito. Próximo. E aqui a gente tem justamente as petrolíferas, então a gente tem a Petrobras e a PetroRio, versus o petróleo Brent, né, o preço do petróleo Brent, e a gente pode perceber que existe uma correlação muito forte, e assim, aqui o que acabou acontecendo é que nos últimos dias, antes mesmo do Brent cair, as petrolíferas já vinham caindo, de novo, por um contexto global de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, os mercados de ações sofrendo bastante, e assim as empresas de petróleo também foram junto. Então, o que eu enxergo hoje para a Petrobras não é uma exclusividade de interferência de governo. Eu acho que acabou tendo um certo azar de que no dia que Uhum. teve todo esse buchicho, de que teve todas essas faíscas, também foi um dia que o petróleo está caindo mais de 7%. Juntou uma coisa com a outra e acabou realmente desencadeando aí, meu Deus, o governo vai acabar com a Petrobras, aquela coisa toda. Não é assim que eu enxergo para as ações da Petrobras. Você acha que o governo não vai ter tanta interferência? De novo, eu acredito que o estatuto deu uma boa blindada para assim, o que a gente teve de mudança nos últimos anos, deu uma boa blindada para a Petrobras, mas uma das propostas que vem sendo ventiladas é de aumentar imposto. E aí não tem estatuto que blinde isso. O governo tem a prerrogativa de aumentar imposto, e se ele quiser, ele faz isso. Como a gente já viu isso acontecendo, por exemplo, nos bancos, em que quando o governo precisa de algum tipo de arrecadação a mais, ele vai lá e aumenta um pouco mais de imposto em cima de bancos. Então, Mas é assim, a gente aquele, está ne- falando.
Mas você chegou a comentar na primeira parte, para quem não viu, o Léo comentou que se você trazer o valor, a proposta atual, porque sempre pode renovar a proposta atual, se você traz a valor presente, você teria que descontar 3%, hoje está caindo 9%, então tá bem tranquilo, sem considerar o desconto já pré-existente para esse tipo de iniciativa que já existe, uma margem de segurança muito grande da Petrobras para considerar isso. Sim, sem dúvida. Assim, a proposta do governo atual, e de novo, a gente nunca pode duvidar da criatividade da classe política. Então, assim, uma que foi ventilada é essa de aumento de imposto, né, aumento da CSLL. Isso aí, o impacto realmente não seria de uma magnitude absurda. Obviamente, aumenta o risco de interferência política, então, por conta disso, daria um desconto, mas, no meu ver, acho que a gente teve aí um certo azar de uma composição de fatores, né? Tanto essa questão de interferência política, mas muito também esse risco de recessão global e que a gente tem visto bater forte nas ações de não só no Brasil, mas Estados Unidos e por aí vai. Então, assim, acabou sendo um pouco de azar que tudo isso acabou acontecendo no mesmo dia. E para o pessoal ter noção, basicamente essa recessão vem porque os Estados Unidos sendo obrigado, não é aumento de juros assim, posso aumentar ou não posso aumentar, ele tem que aumentar juros para segurar a inflação, isso vai tender a desaquecer a economia, e quando desaquece a economia vai cair demanda de petróleo, entre outros. E é muito bizarro até te perguntar, eu não tenho esse know-how todo. Você lembra de algum momento que nos Estados Unidos o petróleo e o barril cresceu tanto? A gente teve o choque do petróleo na década de 70, que inclusive a inflação americana final da década de 70, na Uhum. década de 80, disparou. E aí o que acabou acontecendo foi que o Banco Central americano, o Fed, comandado pelo Paul Volcker, colocou uma taxa de juros lá em cima para realmente debelar a inflação. Isso aí acabou culminando na quebradeira de muitos países da América Latina que tinham uma dívida externa muito grande. O México, na sequência o Brasil, depois de alguns anos também. A gente teve também um preço de petróleo bastante alto antes da crise de 2008. Então, a gente tinha lá preço de petróleo bastante elevado também lá em 2007. E a gente nunca soube o que ia acabar acontecendo, porque logo na sequência veio uma crise que acabou realmente enfraquecendo muito a economia global e derrubou o preço do petróleo naquele momento. Então, não me lembro, fora esses dois eventos, acho que são os dois eventos mais recentes. O de 2008 não foi necessário um choque de juros tão forte. O choque de petróleo lá na década de 70 e 80 foi necessário. Mas, assim, é difícil a gente saber o que vai acontecer. Óbvio, tem uma guerra em curso, a gente não sabe quanto tempo essa guerra vai durar. Além de ter uma guerra, a gente não sabe se essa guerra acabasse hoje, o que ia acontecer? A gente simplesmente ia fingir que nada aconteceu e a Europa ia voltar a comprar petróleo russo, gás natural da Rússia e finge que nada disso aconteceu. É tudo muito difícil, tá? Eu vi, Inflação. eu vi alguém comentar que possivelmente é esse caminho. Eu acho que foi uma matéria do Financial Times. O pessoal falou: provavelmente vai ser tipo. Porque é complicado você ter muito ego quando começa a bater muito na bunda algumas coisas. Tipo, inflação batendo na bunda, você perde seu cargo. Fome batendo na bunda, você pode morrer porque pode dar uma guerra civil. Então, tipo, quando isso acontece, os egos começam a dar uma abaixada. As pessoas tentam ser mais plausíveis. No curto prazo, eu acredito que eles poderiam fazer uma vista grossa, mas você não tenha dúvida que se coloca na posição da Alemanha, França e por aí vai, Sim, sim. você iria continuar deixando 60% da sua energia vindo da Rússia nos próximos anos, ou você ia procurar uma alternativa, mesmo que mais cara, simplesmente para não ficar nessa sua dependência? A gente aqui, como a gente não tem esses problemas de um conflito geopolítico, para a gente é uma coisa muito diferente. A gente não consegue imaginar, poxa, eu não vou comprar petróleo da Argentina porque a gente não gosta muito dos argentinos. Não, ali é outro mundo. A gente realmente vive em termos de relação com os nossos vizinhos, o Brasil tem uma relação muito diferente do que na Europa nesse momento. Então, assim, E, pode até ser que no curto prazo a gente visse uma vista grossa, mas no médio prazo, essa globalização, que ajudou muito no processo de controlar a inflação, eu não sei como é que isso aí vai caminhar nos próximos anos. e só pra compartilhar aqui, essa imagem eu compartilhei no meu Instagram, foi 132%
de inflação no combustível no Estados... Acho que é isso que é Estados Unidos, se eu não me engano. O De que eu tinha escutado é que tinha mais do que dobrado mesmo. 2020 para 2022. Tipo, é bizarro, é bizarro, é bizarro, 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 bizarro. Tipo, então, isso aqui tá pra todo mundo. Porque normalmente o que acontecia é que era só o Brasil. O dólar aumentava, ferrava o nosso combustível, mas os Estados Unidos estava tranquilo. E agora agora, pela primeira vez, é o mundo inteiro. E aí temos que ver como que vai ser isso aí, né, Léo? Não, sem dúvida. Essa semana tem sido, acho que esse último mês tem sido bastante conturbado. A gente tem visto que os múltiplos das empresas americanas, no geral, estão em patamares assim que a gente não via há muito tempo. Isso aí realmente é reflexo dessa percepção de que houve um aumento de risco muito forte e que a gente pode caminhar para uma recessão. Enfim, o mercado às vezes panica com muita frequência, mas é um ponto para a gente ficar de olho. E agora você pode finalizar. Eu vou fazer de novo. Não, essa parte eu corto e continuo. Esse final só. É. É, tranquilo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado então do nosso vídeo aqui que a gente fez em colaboração com o Floriano. De novo, peço que se inscrevam, que deixem seu like, que deixem seus comentários, o que vocês acharam do vídeo. E é isso, então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.